Fala, eu sou o Carlos Melo do Sigmoidal e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como construir essa word cloud, essa nuvem de palavras ou nuvem de tags usando uma biblioteca do Python. E a gente também consegue colocar essa nuvem de tags em cima de uma imagem. Então se você quiser aprender como fazer isso com Python, é só acompanhar aqui. Eu escrevi um tutorial no meu blog, inclusive com o Jupyter Notebook dele aqui, todo código acessível. E a gente vai dar uma olhadinha então. Como que eu consigo fazer isso? Uma word cloud, ela nada mais é do que uma maneira analítica que a gente tem de trabalhar textos. A gente pega um texto inteiro, sei lá, um livro que seja, ou uma lista de comentários. Aqui no caso, eu peguei dentro do site da Airbnb, para a cidade do Rio de Janeiro, todos os imóveis que tinham disponíveis, né, pelo próprio site. Eu extraí aquela descrição da pessoa que está alugando o imóvel. Como que é um exemplo de uma descrição que a pessoa pode colocar ali? Vem, aluga uma casa de frente para a praia, 3 quartos, ar-condicionado, tudo mais. Então, vou te mostrar aqui como que faz. Você pode acessar o link. Se você não conhece o blog ainda, eu recomendo você, dá uma olhadinha, tem muito tutorial bacana. O que acontece? O Airbnb, nesse link, ele tem para download, esse link aqui, o portal Inside Airbnb. Eles, numa iniciativa até de incentivar, né, proposta de soluções à comunidade de Data Science, eles colocam dados de várias cidades. Ó, tem Amsterdã. No caso eu fiz para o Rio de Janeiro. Então aqui, ó, eu baixei este conjunto de dados aqui, eu descompactei ele já está descompactado para você aqui, para simplificar, eu coloquei um link para download e eu importei. Se você não tem ainda Word Cloud, né, a biblioteca se coloca dentro do Google Colab, eu estou usando pip install Word Cloud -Q só para não sair o output aqui na tela. Basicamente, o que eu fiz? Eu importei esse CSV do Airbnb, lá do portal, para um data frame. E aqui são as bibliotecas que a gente vai usar para manipular a imagem, né, para a gente conseguir gerar o Word Cloud, o próprio pacote Word Cloud com algumas classes que a gente pegou, Pandas, Matplotlib e o NumPy. Então, só para você ter ideia, eu vou executar essa célula aqui. Esse arquivo CSV ele tem mais de 100 megabytes. Ele tem uma quantidade gigante, ele tem 35 mil entradas e 106 colunas, 106 atributos. No caso, a gente só vai usar a coluna Summary, que é onde as pessoas colocam, né, as informações, as descrições do imóvel. E aqui eu escolhi 3 para a gente dar uma olhada de como que é o padrão que as pessoas colocam. Olha, ambiente tranquilo e familiar, ótimo para viajantes que no final do dia, Ou outra, ó, possui grandes armários, bancadas, Ó, aconchegante, amplo, básico e arejado, iluminado. E qual que é o seu objetivo quando você faz uma word cloud? A gente está acostumado muito com gráfico, né? Gráfico, manipulação de data frame quando a gente está trabalhando com índices numéricos, variáveis numéricas. Mas o que acontece se eu quiser analisar esse texto? Eu posso pensar, vamos ver, eu posso tentar ver das casas que mais foram alugadas, aquelas que têm melhor avaliação, quais foram as descrições que os anfitriões, né, os donos do imóvel colocavam. Então, o que eu fiz aqui foi juntar toda aquela coluna, o summary do data frame, numa string só. Então eu concatenei ela, eu juntei. E só para você ter ideia, a quantidade de palavras que isso me retornou foram quase 10 milhões de palavras. 10 milhões de palavras a gente não consegue olhar no olho nu, né? A gente tem que usar alguma coisa. Então, qual que é o procedimento se eu quiser fazer uma word cloud? Primeira coisa, eu extraí todas aquelas palavras, mas você concorda comigo que vão existir palavras que assim, que elas vão aparecer muito, só que elas não têm relevância nenhuma, elas não trazem informação. Quais seriam essas palavras? Por exemplo, um artigo A, um pronome, seja pessoal, um pronome possessivo, ele, meu, minha, um não, mas. E até em inglês a gente tem o and, I, not. Quando eu pego do Stop Words, eu importei isso daqui em cima, né? From Word Cloud, import stop words. As stop words seriam essas palavras. Elas estão muito boas para o inglês, só que o que acontece? Se você plotar a primeira vez só usando os padrões, você vai ver que tem muita dessas daqui, ó, da, meu, em, você, de, ao, os, e elas ficam gigantes. Elas tomam um destaque desnecessário, porque, cara, eu quero eliminar elas. Então, como que eu faço? Primeira coisa, eu coloco um conjunto dela, né, dentro dessa variável stop words, um conjunto das stop words que eu importei lá em cima da nossa biblioteca e eu coloco um stop words, eu chamo o método update. E dentro do update eu passo uma lista com as palavras que eu quero eliminar. E beleza, feito isso, eu vou instanciar um objeto do tipo word cloud dentro dessa variável word cloud.
e eu vou passar como argumento as stop words, qual que é a cor do meu background que eu quero, no caso é preto, qual que é a largura, qual que é o comprimento dela, a altura, né? E ponto. Se eu fizer só isso e na próxima linha, mas aqui eu juntei tudo para ficar fácil. Eu coloco um ponto, chamo o método generate e o all summary é aqui em cima. É aquela string zona, né? Aquela coisa comprida com quase 10 milhões de palavras. E beleza. E a única coisa que eu estou fazendo aqui é chamar o matplotlib para ele mostrar. Então o emShow, vou colocar ela, interpolação bilinear, e tirar o eixo, né, para não ficar eixo X nem eixo Y. E eu já aproveito aqui, ó, o que eu vou fazer também? Eu vou colocar o word cloud to file. Eu dou um Shift Enter e a gente espera aqui, ó, vai executar. Pronto, ela gerou aqui, olha só que legal que fica. Aqui ele mostra um pouco menor resolução, mas se a gente for olhar aqui, ó, clicou nessa setinha, colocou em Files, fazer o download, se eu fizer o download, eu clico nela, ela vem basicamente essa imagem aqui que eu tenho. Então ela gera em alta resolução, eu consigo fazer muito maior, né? Então, só um exemplo, tudo que você salvar, vem pra cá. Vamos fechar essa abinha. Beleza, uma coisa que eu falo, eu odeio calor, né? Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Eu concordo, a palavra que é ar-condicionado mais destacada, mais frequente. Cara, eu fiquei no Rio de Janeiro agora 6 meses. Sem ar-condicionado eu não alugaria. Eu vou ver a quantidade. Tem na sala, tem em todos os quartos. Então, porra, tá de acordo pelo menos com a minha percepção. Só que o que acontece? Beleza, isso daqui é muito comum, a gente vê vários tutoriais, vem em todo canto, tá tranquilo, tá válido. Agora, e se eu quiser fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó? Muita gente quando olhou, achou, caramba, você plotou uma word cloud e depois você apagou essa parte em preto. Não! Eu usei uma máscara, porque essa biblioteca word cloud, ela permite a gente pegar uma imagem que esteja em branco e preto e ela vai desenhar em cima da parte preta. No caso aqui, o preto, né, o pixel da intensidade, a gente sabe que o pixel varia entre 0 e 255, então o que for branco ela não vai plotar as palavras e o que for preto ela vai plotar. Como que a gente consegue fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer, aqui eu vou fazer um upload de uma imagem que, olha, esse Cristo, eu clico, arrasto, quando eu fechar isso daqui ele apaga, né? Então só para você saber, vem aqui, ó, copy path, que eu para saber o endereço, e o endereço vai ser basicamente esse daqui, ó. Se eu colocar, então o que eu fiz aqui? Eu só importei dentro de um array, eu usei o image do from pil, né? From pil import image, image.open, eu abri essa imagem e ela ficou uma matriz vetorial, um array com zeros e 255, que essa imagem ela é só preta e branca. Pronto, beleza, eu importei essa nossa máscara, vou gerar o word cloud exatamente da mesma maneira. A diferença é que aqui eu coloquei max word igual a 2000, eu posso colocar 4000, vai ficar uma resolução maior, vai ter mais quantidade de palavras, vai ficar o desenho mais bonito, mas para não demorar tanto esse processamento, coloquei 2000, eu informei qual que é a nossa máscara, no caso Rio_Mask, o tamanho máximo da fonte. Coloquei 200 porque a cada palavra ela vai reduzindo 1, né? 1 é o step, seria. O tamanho mínimo da fonte vai ser 1 realmente. Ponto generate, igual a gente fez lá em cima, ao summary que eu passei. E aqui exatamente a mesma coisa, a diferença é que a mesma coisa, né? Além de plotar, eu estou salvando num arquivo. Então, vou dar um Shift Enter ou clicar aqui no botão para a gente executar e esperar o output. E olha aqui, então, deixa um tempinho executando, ele demora, né, dependendo a quantidade de coisas, o tamanho, a resolução que você trabalhe, pode demorar mais ou menos, mas olha aqui que bacana, eu conseguiria gerar ela, se eu não quisesse esse fundo preto, eu consigo gerar ela também no fundo branco, fundo amarelo, eu consigo outras opções avançadas, eu consigo trabalhar um degradê, se eu tiver cores, eu consigo sobrepor cores. Por exemplo, colocar isso no formato da bandeira do Brasil, com a parte branca, com a parte verde, amarela, azul ali. Essa biblioteca Word Cloud, ela tem toda essa possibilidade, né? Mas eu falo, é um diferencial, se você pegar aqui, você vai ver, pô, a resolução, cara, é excelente mesmo, a gente consegue tirar muito insight, ver o que as pessoas estão mais usando. Eu falo, a Word Cloud comum, ela já dá muito insight. Agora isso daqui tem uma apresentação legal, cara. Se botar num relatório, num projeto, pode ter certeza que vai ficar bem diferente. Pô, se você está trabalhando com um projeto de Data Science de precificação de casa, você pode pegar uma figura, um vetorial, um ícone grande com boa resolução, em formato de uma casa, né, preto, fundo branco,
e plotar uma word cloud em cima. Olha só que bacana. Na área de saúde, sei lá, você vai pegar o desenho de um coração, qualquer coisa, o símbolo da medicina, não sei, e plotar ali também. Beleza, pessoal? Então fica essa dica aí. Lembrando, esse notebook está 100% disponível aqui com todo o código. Ele está no meu GitHub e acessando o artigo, né, todos os links vão estar aqui embaixo, tá, do que você precisa. Mas se você acessar, rodou, aqui ó, acessar aqui o código fonte. Clica nele, ele abre o meu GitHub, tem outras coisas legais se você quiser dar uma olhadinha também, né? Tem um repositório que eu trabalho, que eu coloco alguns projetos de Data Science, todos os tutoriais do blog Sigmoid estão aqui, material de apoio do meu curso também. E o detalhe, se você abrir esse notebook, como criar o Word Cloud, clicar aqui em Open Colab, ele fica totalmente interativo, ele vai abrir dentro do Google Colab, você tendo uma conta, estando logado aqui, tendo uma conta de Gmail, é só chegar aqui e começar a rodar. Você consegue adaptar, consegue colocar célula, excluir célula, ele cria uma cópia desse notebook para você, você não tem que instalar nada na sua máquina local. Acessou o tutorial, clicou no link e começou a mexer aqui com Python. Não deixa de visitar o site, se inscrever aqui na nossa lista de e-mails, colocar o nome, e-mail, que eu sempre mando dicas exclusivas ali para assinante. Tem também um e-book gratuito se você quiser, como se tornar um cientista de dados. Beleza então? Então até o próximo vídeo.